Olá, amigos. Faz muito tempo que não batemos um papo, que não conversamos, e eu venho adiando o vídeo sobre. Ficou as mãos gigantes aqui, né? Não estou acostumado a fazer live sozinho ou fazer vídeo sozinho, mas tudo bem. Ah, diferente do que diz a música, né? A solidão vai acabar comigo. Não, muito pelo contrário. Mas vamos lá. Vamos falar de rádios antigos, que é o nosso negócio, que é ainda, né, a nossa empreitada, que ainda é o nosso trabalho. Eu tinha prometido para vocês durante um tempo, e até, né, voltando, quando sempre o nosso papo era, até antes da pandemia, né, um papo e uma cerveja, saúde a todos, muita saúde, paz, que bons e excelentes momentos aconteçam na vida de cada um de vocês. Muito bem. Garganta regada, vamos falar de rádios antigos. Eu lancei um plantão da oficina na semana passada, onde eu ia tratar sobre vale a pena ou não restaurar o seu rádio antigo. E eu queria fazê-lo de forma que eu pudesse demonstrar dois rádios funcionando, ok? Demonstrar dois rádios que foram restaurados basicamente do zero até o seu ponto máximo, até o ápice que a gente consegue fazer em uma restauração. Eu tinha na ideia também de trazer um terceiro, que seria uma rádio vitrola, mas o tempo por aqui mudou muito. Então nós estamos tendo dias com muita umidade, muita chuva, e se eu seguro muito um vídeo para sair, depois eu acabo perdendo elementos do vídeo. Fora isso, eu quero realmente relatar que 2023 é o ano final da oficina do rádio antigo, como prestadora de serviços para terceiros, ou seja, você que tem o seu rádio antigo poderá procurar outros profissionais, tá? E eu não vou indicar, mas tem muitos, tem alguns, né, que são suspeitos aí pela internet, mas tem muitos bons que estão surgindo, pessoas novas, engajadas. Eu estou parando por algumas razões. Entre elas, a principal é a emocional. São 37 anos que eu faço e me dedico à restauração de rádios antigos. Ou seja, se eu estou com 47, então desde os 10 anos de idade. Faz muito tempo. Tive muitas alegrias, viajei para fora do país algumas vezes, tive amigos fora do Brasil, tive calote internacional. Olha, que chique, né? Mais uma cervejinha. Tive um calote internacional. Fiz amigos em todos os estados do Brasil. Recebi rádios e restaurei rádios de Manaus, do Acre, Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, Santa Catarina, São Paulo, inúmeros aqui das cidades vizinhas, inúmeros. Tanto é que ainda uso a camiseta antiga da oficina, não mandei fazer uma nova. Vou mandar fazer apenas por graça, não por nada, apenas por um sentimentalismo bobo. Mas as coisas mudaram, infelizmente, tá? Eu vou mostrar em alguns próximos vídeos. O objetivo deste vídeo é anunciar que realmente estou parando, tá? Então, quem me pergunta, poxa, mas eu tenho uma vitrola e tal. Não, vitrola não. Eu vou terminar as que estão aqui, as que já estão aqui de clientes. Vocês podem ver que ali atrás, né, nos armários que estão abertos, são muitos componentes, muitas peças e assim por diante. Eu vou colocar à venda a minha coleção de rádios. Durante todo esse período eu colecionei rádios e durante todo esse período eu não colecionei amigos, né? Eu tive alguns amigos. Infelizmente, o maior deles
né? Veio adoecendo, adoecendo, adoecendo e partiu na semana passada. Não só um amigo, mas eu chamava ele de P2, pai 2. Pai 2 se despediu da gente. Já vem se despedindo há algum tempo, né? Porque o Alzheimer foi lhe tirando o que havia de não de melhor que era a sua inteligência, mas a essência da pessoa. E eu dei sorte dele conhecer o Jean, que é o meu filho mais novo. E ele ainda se emocionou quando a Aline estava grávida, né? Estávamos juntos, a Aline grávida, e ele se emocionou, porque fazia muitos anos que ele não via uma mulher grávida e tal. Bom, enfim, vamos falar do objetivo deste vídeo. O final da oficina do Rádio Antigo eu falo num próximo vídeo para vocês. Que não só as razões emocionais vão me tirar desse caminho que eu gosto muito. Né? Vocês veem que até a minha... Nunca precisei, mas agora preciso, né, de óculos, a minha visão foi afetada. E foi deixando de ficar gostoso, entende? É quando... A mesma coisa quando um relacionamento, tá? Isso é um relacionamento. Foi um relacionamento que durou quase 40 anos. Um casamento de 40 anos. O meu amor pelos rádios antigos. Continuo amando? Continuo hoje mesmo. Acabo de chegar de Araraquara. Fui levar um rádio e trouxe outro de um colecionador que confia em meus trabalhos. Sabe que eu sou chato, sabe que eu demoro, sabe que eu fico com as unhas assim sujas, né, por causa que são tintas e etc e tal. Mas eu fui perdendo alguns fornecedores importantes. A linha de componentes degradou muito. Eu não tenho mais com quem possa me ajudar a trabalhar. Estou trabalhando sozinho, 20 horas por dia, assim quando eu comecei. Só que quando eu comecei, eu tinha 17 anos de idade e não 47. Tá? Quando eu comecei de forma profissional, a diferença é brutal da idade, do desenvolvimento, do que você imagina e etc e tal. Transglobe, por exemplo, eu cheguei a fazer 14 transglobes numa semana. Hoje eu faço 2, entendem? Para mantendo a mesma qualidade, mantendo tudo, mas o ritmo diminuiu, a idade chegou, tudo pesou, tá? Então, para você que está assistindo esse vídeo, que é a abertura, né, com quase 9 minutos, é a abertura de um vídeo, vale a pena restaurar o seu rádio antigo? Eu vou começar falando do rádio Philips, que foi o segundo rádio. Seria o primeiro, né, passou a ser o segundo, mas esse é o primeiro que eu vou falar. Bom, o que foi trocado do rádio Philips para que ele funcionasse 100%? Isso aqui. Tá? Se formos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capacitores. 8 capacitores. Isso aqui não chega ao preço de R$ 40, R$ 30, R$ 40. Mas o que foi cobrado do cliente? Bom, primeiro, o rádio era da minha coleção. O rádio faltava uma tecla. O rádio tinha diversos problemas, porque quando eu comprava rádios, né, comprava em lotes, comprava em oficinas que estavam parando e assim por diante, eu comprava rádios de técnicos que já tinham tentado fazer o rádio funcionar. Então, muitas vezes, e eu sempre digo, né, o maior defeito de um rádio antigo é aquele que o técnico acaba por colocar no aparelho. Isso eu vejo direto em Transglobe. Chegou um aqui alguns dias atrás que o defeito é o técnico que colocou, infelizmente. Bom,
Então, por que que a restauração desse rádio ficou, e esse rádio saiu por R$ 1.200, tá? Porque envolveu diversos trabalhos. Vamos corrigir? Envolveram diversos trabalhos. Essa simples tirinha que eu tenho aqui na mão, vocês imaginam, é uma tirinha de madeira. Não, não é. É um material semissintético, tá? Que eu substituí e fiz, vou tentar pegar aqui ao vivo para vocês, fazendo o desenho, tudo direitinho e etc e tal, para que o rádio pudesse ter aqui, né, direitinho, o mesmo desenho de madeira de fundo, a mesma fonte de letras, né, o Philips e o mensageiro, para que o rádio pudesse ficar perfeito e bonito. Então, nesse ponto é que eu continuo sendo, eu acredito, que sendo o restaurador de rádios mais chato que existe. Mas não vale. Ainda não fui patrocinado, viu, pela local. Tentamos, mas não conseguimos. Muito bem. Então, hoje, sozinho, ao trabalhar aqui 20 horas diárias, eu encontro muito, toda vez que eu coloco no status da oficina, aqui do WhatsApp mesmo, rádio feito assim, tá, eu vejo a pessoa me dizer o seguinte, mas e o meu rádio? Ele tá aí já faz algum tempo. Você não fez o meu? Você não pode fazer. Eu vou fazer de todo mundo. Só que cada rádio é uma necessidade diferente e um tempo diferente. Meu erro. Meia culpa, meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa. Quando a oficina do rádio antigo, há alguns anos, chegou a ter o seu número de funcionários elevado, cada um deles tinha uma atribuição. Então eu poderia chegar no final de semana, domingo. Eu odeio domingo, eu não sei porque eu odeio domingo. Desde criança eu odeio domingo. E eu sempre fui para a oficina aos domingos e pegava tudo que era de acabamento de madeira para fazer. Então, todos os profissionais que trabalhavam com a parte de madeira, trabalhavam, deixavam tudo pronto para que no domingo eu fizesse a parte minha de acabamento. Segunda-feira a oficina não trabalhava. Por quê? Segunda-feira eu ia fazer banco, correio, transportadora, pegava às vezes o domingo para dormir um dia inteiro, e por que não? Tá? E foi assim que a oficina foi sendo levantada e construída. Quando em 2018 nós tivemos a primeira crise financeira grande, uma grande veio em 2016, tá? Teve um museu que contratou o nosso trabalho, nós realizamos, dos 19, nós realizamos 13 trabalhos, de 19 foram feitos 13, ficou uma soma de R$ 183.000. Esse museu simplesmente fechou as suas portas, encerrou as atividades e seus donos sumiram. E o prejuízo ficou para a oficina. Então, foi um final de ano em que eu já estava na época, com a Aline, em que nós pagamos todo mundo que trabalhou com a gente, fornecedores, lojas de peça, casas de tinta, quem trabalhava com usinagem, o nosso amigo lá que fazia transformadores, que acabou infelizmente se suicidando depois da pandemia, todos foram pagos, todos. Vamos fazer o nosso Natal? Vamos. O que temos para comer? Comemos um arroz com vinagre. Era o que tínhamos. Não fomos à casa de ninguém, não fomos visitar parente algum, nada. Ah, mas isso então quer dizer que vocês ficaram na soberba? Não, para não gerar dívidas para começar o novo ano. 2017 começou, nós tivemos um alavancamento, eu comecei um outro emprego, sempre tive 2 empregos, né? Comecei numa emissora de rádio, fui prejudicado por uma ex-companheira que achou melhor
ao invés de um embate pessoal, né, de uma conversa e tal, denegrir, aliás, essa palavra que agora é proibida e etc e tal, mas resolveu manchar o meu nome profissional no rádio, em emissoras de rádio, e eu não mais consegui empregos em emissoras de rádio. Então, eu passei a viver única e exclusivamente da oficina do rádio antigo. A Aline, nesse tempo, ficou grávida. Graças a Deus, o Jean veio um garotão forte e saudável. No começo, não muito, tadinho, deu um pouquinho de trabalho, né? E nesse ponto, olha, eu já vi mulheres. Já tinha ouvido falar de mulheres guerreiras, mas igual a Aline, em tempo algum eu nunca vi. Foi e vai continuar sendo durante séculos, né, a melhor companheira que eu já tive. Muito bem. 2018, chegamos a 2018. Estava eu aqui, havia tido um problema, como eu disse, eu perdi o emprego das emissoras de rádio. Eu fazia, para vocês terem uma ideia, tá? Vamos falar de finanças. Eu tinha tido a quebra do tombo que eu tinha tomado desse museu, perdi os empregos que eu tive nas emissoras de rádio, eram 8 emissoras de rádio, onde eu gravava para as emissoras de rádio não só programas especiais, mas vinhetas, locuções, etc. e tal, e tinha de cada uma delas uma renda mensal. Isso dava para quê? Aluguel, comida, etc. e tal, e a oficina se autossustentava. E muito bem. E sustentavam ainda os funcionários. Muito bem. Quando houve, então, esse não pagamento desse museu, caloteiro, safado, vagabundo, cidade de Mairiporã, tá? Que o dono, infelizmente, abandonou tudo, foi embora para a Europa e largou tudo e deixou a dívida. Eu tive aqui um dia muito tumultuado. Sabe aquela semana que você não dorme bem, que você não está bem? Sua cabeça está lotada de problemas. Como cobrir isso? Como passar aqui? Eu já tinha passado esse terrível Natal, como eu passei para vocês aí, comendo um arroz com vinagre. E o arroz bem feito. Tinha alho, pelo menos. Foi barra, foi bravo, foi forte. E eu recebi aqui uma equipe da EPTV. EPTV, para quem não é aqui da região, Emissoras Pioneiras de Televisão, é um nome que se dá, é uma afiliada da Globo. E vieram gravar, deve ter o link aí no meu canal, se não tem é porque tiraram, o YouTube andou derrubando vídeos nossos e assim por diante. Mas eles vieram fazer uma matéria sobre o que o rádio representava nas marchinhas de carnaval e assim por diante. Nesse mesmo dia, infelizmente, acabou vindo aqui um cidadão que estava devendo para a oficina e tinha de retirar um rádio de carro, um rádio automotivo antigo. Esse valor, não ia salvar a minha vida ou a nossa existência, não, de forma alguma. Não seria isso, tá? Era um valor que ia suprir o básico do básico do básico. O valor, até falo para vocês, que era R$1.800, R$2.100, alguma porcaria assim, tá? E esse valor, ele me pagou com um cheque, implorou para que eu colocasse o cheque alguns dias depois, para que a esposa dele não soubesse, já que aqui em São Carlos ele tinha um namorado e não era para a esposa dele saber que ele estava aqui com o namorado e etc e tal. Esse mesmo namorado tinha um nome até pouco tempo, que acho que era Carlos alguma coisa,
ficava ligando numa emissora de rádio que eu trabalhava aqui, a rádio já nem existe mais, virou FM, essas que ninguém ouve. Saúde. Muito bem. Ele pegou, viu o rádio dele funcionando aqui, eu com a equipe de TV aqui na sala da oficina, pegou o rádio e tal, fez o cheque, e a minha sorte foi que ele escreveu com a própria letra. Pagamento segunda parcela rádio. Porque esse picareta, esse safado, esse vagabundo, chegou no Rio de Janeiro e sustou o cheque. Só que no cheque ele colocou Rio de Janeiro. O engraçado é que pau de bater em Chico e São Carlos não bate em Francisco. Eu tenho, se vocês pesquisarem, eu tenho alguns processos que eu já respondi, alguns que já estão solucionados, outros estão sendo resolvidos. Eu quero encerrar a oficina, acima de tudo, com o nome da oficina totalmente em primeiro lugar. Segundo, o meu nome, Indalécio Alves Oliveira, que ainda sou considerado um dos grandes restauradores de rádios do mundo. Então isso eu vou manter. Então, o pau de bater em Chico foi o pau de bater em Francisco. Eu executei esse cheque. Só que até haver a execução desse cheque, foi um episódio estranho, porque eu troquei o cheque com uma cunhada que tinha a conta no mesmo banco, acho que a Caixa, se eu não me engano. Só que como sustou o cheque lá, o que aconteceu? Eu precisei pagar de volta o valor para minha cunhada. Então eu perdi o trabalho, eu perdi o valor do cheque e precisei pagar de novo o cheque. Então eu perdi 3 vezes. E o juiz, sabe o que ele decidiu? Que para que eu pudesse para que houvesse execução, eu teria de executar o dito cujo na praça da emissão do cheque, só porque no escopo do cheque ele colocou Rio de Janeiro. Então este foi o nosso terceiro tombo. Quarto tombo, não preciso contar para vocês, pandemia. Todo mundo passou. Todo mundo viveu tempos dificílimos. Aqui eu não parei de trabalhar um só minuto. Tanto eu, na época ainda a Aline estava aqui comigo, trabalhando às vezes até altas e altíssimas horas, 10, 11 da noite, meia-noite, 1, 2, com trabalhos externos. Depois vim aqui para a bancada, aqui é a bancada da oficina do rádio, onde eu fico às vezes até 5, 6, 7 da manhã. Eu chegava a ver a minha esposa, mesmo morando no mesmo imóvel, eu chegava a ver a minha esposa uma vez por semana. Ver assim, de sentar e conversar, quase se você olhar assim, nossa, quem é essa pessoa? De tanto trabalho. E entregava trabalho, enviava trabalho, e mandava trabalho, enviava trabalho, e mandava trabalho, enviava trabalho. Então, esse vídeo aqui que eu ia falar sobre se vale a pena ou não restaurar o seu rádio antigo, eu vou transformar já no vídeo o porquê estou parando. Pronto, melhor. Tá? Quem assistiu até aqui, continua assistindo mais um pouquinho, vai entender o porquê eu estou parando. Diante desse cenário, a gente tem algumas prioridades na vida. Você tem a sua alimentação, a alimentação da sua família. Carro, eu coloquei o carro numa dívida para poder pagar os aluguéis atrasados que ficaram. Perdi o meu carro, se foi. Então não tenho mais veículo. Aí veio mais um tombo agora recente. Pouquíssimo. Coisas de poucos meses. Claro que por divergências profissionais e até mesmo de relação, a Aline e eu não estamos mais morando juntos.
para alegria de muito vagabundo por aí. Nossa, vai comemorar, vai ter festa no inferno hoje. Mas tá. Teve um cidadão que me procurou em 2019 para que eu restaurasse o rádio dele. Vai ser o primeiro rádio que vai ter aí. Rádio, o título do rádio vai ser Rádio DFDP1, porque tem dois, tá? Eu vou colocar Rádio FDP1. São dois filhos de digníssimas senhoras que geraram essas porcarias. Mas vamos lá. O do primeiro, rádio, com licença, com a permissão de vocês. Primeiro rádio, um rádio Pilot, totalmente desconfigurado, totalmente mexido, alterado, estragado, podre. Não tinha quase o que ser aproveitado do rádio. Eu aproveitei o chassis. Dos 6 soquetes, eu aproveitei 4. O variável, acho que as 2 bobinas, antena osciladora, as 2 bobinas FI. O resto, mais nada. E fui informando ao dono do rádio que o processo era mais lento, que tinha se transformado. Havia um espaço diminuto no chassi do rádio, um espaço pequeno, para caber o transformador de energia. Quem fazia transformadores de energia de rádio para mim era um amigo de uma cidade aqui próxima, em que a relação de amizade e negócios já tinha aí seus 30 anos. Então, R$100, R$200. Era porcaria. Manda então 200 que eu faço transformador. Você vem aqui pegar no domingo, toma uma pinga aqui comigo e não sei o que e tal. Pumba, mandei o dinheiro. Mandei o transformador, o original que estava no rádio, que não era original, era uma porcaria que tinham adaptado. Expliquei para ele como eu queria as formas e tal. Expliquei, desenhei, mandei. Eu não sou uma alma vivente para julgar ninguém. Jamais, em tempo algum, eu vou julgar alguém que, mesmo aqueles que tiram a própria vida. Não. Porque a gente não sabe o que a pessoa está passando, o momento que a pessoa passa, o que a fez a esse ato de desespero. Eu mesmo tive e tenho, convivo com depressão. Então, ocorreu que durante a pandemia ele perdeu muito dinheiro investido, com funcionários que o levaram à justiça, esposa que o abandonou. E ele acabou cometendo o que a gente acha o ato de loucura maior, que foi tirar a própria vida. Eu não ia me desgastar, buscar um pedaço de transformador, ou reclamar com a família um transformador, coisa de R$200. Mas pegou-me também numa época em que eu não tinha outros R$200 para investir e fazer outro transformador. Então deixei essa restauração de lado para fazer outra, para que gerasse um pequeno lucro, para que eu pudesse dar prosseguimento a essa. Eu vou fazer uma pequena pausa, eu volto já. Para vocês, o dial do rádio Pilot iluminado com os LEDs âmbar. Eu acho que ficou bonito, ficou legal. E vai dar uma explosão de luz agora. E vamos ver como ficou o menino todo montado.
reflexo das ferramentas e o nosso trabalho, que nós podemos dizer, concluído com sucesso. E funciona também via Bluetooth, que eu estou sem funcionando. Muito bem, voltei. Aproveitei para trazer mais uma gelada porque o dia hoje foi trash. Foi daqueles dias que, se a gente pudesse esquecer, a gente esquecia. Mas enfim, amigos. Depois do suicídio desse amigo, eu procurei fazer de tudo para que essa restauração caminhasse e foi caminhando de acordo com o que pôde ser feito, tá? O máximo que ela pôde ser feita. Existiram empresas que fecharam durante um período por serem administradas por pessoas idosas. Empresas de polimento, empresas de cromeação, niquelação, muitas, mas tudo bem. Eu não quis, em momento algum, mas entrei naquele negócio de auxílio emergencial, porque realmente eu me vi numa situação em que eu estava com rádios prontos, clientes me devendo, tendo de vir buscar rádios aqui, e me dizendo, Indalécio, ou eu busco rádio ou eu não como essa semana, porque minha empresa quebrou. Dono de um grande mercado em São Paulo me disse, Indalécio, eu fali, quebrei, vende o rádio. Fácil, né? Rápido, se vira, faz o seu dinheiro aí. A esfrega, pega, cadê? Não tem nada. Aqui, né? Esfrega uma lâmpada de gênio, o gênio sai, sim, o Jin, né? Na goética, chamada de Jin, aparece o gênio e diz, pronto, meu amo e senhor, o que desejas? Ele aparece e te realiza o desejo. Vende esse rádio para mim, cara, não consegui me pagar. Não, segurei isso. Falei, senhora, meu irmão, quando você puder, você me paga e tudo bem. Assim foi também com o provador de válvulas. Eu, extremamente enforcado, endividado, peguei e mandei um provador de válvulas para o sul do Brasil, para um amigo, fazer a venda por mim. Senhora, faça a venda por mim, porque se eu anunciar, eu terei problemas ao anunciar esse provador de válvulas. Ele fez o anúncio, quem comprou não pagou, deu o maior problema para ele. Sei que no final das contas eu recebi um rádio que acabou gerando mais problemas do que solução. Ou seja, de 2018 para cá, uma grande coleção de problemas foram se avolumando. 2022, nós estamos em 23, né? Então 2022, eu não conseguia um segundo trabalho. Fui trabalhar, né, num e-commerce. Precisava de mais uma fonte de renda. Quando a gente precisa, meu amigo. E lá, não vou mentir para vocês, eu lavei banheiro, carreguei caixa, descarreguei caminhão, fui cercar caminhão em estrada 10, 11 horas da noite, que não seria nem obrigação minha, mas fui, pelo bem da empresa. E quando chegou, num belo dia, o dono da empresa chegou e disse, olha, você é bom, você é formidável, mas você está com quase um ano aqui na empresa e quando completa todo esse tempo, a gente não costuma ficar, a gente manda embora por falta de adeus. Até logo, um abraço, tchau. Então volto eu para a oficina. A Aline tomou talvez, na minha opinião, a mais sábia decisão da vida dela, que foi tirar as crianças daqui, porque o ambiente de oficina não é o ambiente saudável para crianças, muito menos para um garotão de 4, agora com 4, mas na época com 2 anos e meio. E
estou só. Tá? Volto a trabalhar sozinho, como comecei há muitos anos atrás. Volto do zero. Só que não mais com ânimo. Então, por isso, essa minha desistência. Vamos falar dessa desistência por partes, tá? Antes que comecem alvoroços. Alvoroços não existe alvoroços, né? Não é um plural metafônico, meu caro professor Indalésio. Muito bem. A restauração de um rádio antigo, e depois vocês vão ver aí outros vídeos, mais para cima, mais para baixo, eu não sei qual ordem que o YouTube coloca, se vale a pena ou não restaurar o seu rádio antigo. E é você quem vai decidir, não eu. Exige muito do restaurador. Às vezes, um parafuso... Eu sou chato, a ponto de, se um parafuso for diferente do outro, eu não coloco. Se ele for ficar desalinhado com o outro, um com a fenda para baixo, outro com a fenda para cima, eu não uso. Já fiquei trabalhando e fazendo roscas em madeira, roscas em metais, até altas horas da madrugada, até dar certo, até ficar do jeito que eu queria. Gramofones, máquinas falantes, fonógrafos e etc. Então nem se fala. Eu lavo toda a máquina, limpo e vejo que quem ainda faz esse mesmo trabalho como eu faço, não faz com carinho, não faz com atenção, não faz com amor, faz de qualquer jeito, faz para ganhar o pão nosso de cada dia. E eu não consigo. Então, dentro dessa metodologia, ficou difícil. Na internet surgiram alguns. Tem muito técnico bom, tá? Muitos técnicos muito bons, até muito melhores do que eu. Eu pedi licença para jogar a ripinha fora, não fico mexendo com ela direto aqui. Existem técnicos até melhores do que eu. A internet fez com que muitos de nós, técnicos, criássemos um grupo. Hoje existem acho que 2 grupos de restauradores em que estamos lá, né? Eu encabeço um deles e lá estão os melhores de televisores, os melhores em rádios, os melhores de sons vintage e assim por diante. Então um chato só do Rio de Janeiro que não quis participar, ele quis o grupo dele, mas tudo bem, fazer o quê? E um outro moço de São Paulo que, assim como um de Curitiba tinha um restaurador de rádios muito, mas muito bom, excelente, fantástico, formidável. Claro, não vou revelar nem o nick dele aqui, nem o nome de forma alguma. Espetacular, profissional espetacular. Os rádios que ele me mostrava aqui em vídeos, em fotos, às vezes tirávamos alguma dúvida, porque diagrama não era algo que você abria lá no Google, digitava e achava. Não, era algo que a gente tinha que ter fisicamente, fotografar, mandar, olha, o enquadramento está aí no que você precisa, é aqui que você precisa e tal. Então era isso. E conversávamos muito, geralmente por volta de 1h30, 2 da manhã e tal. Um dia brincando com ele, eu falei assim, pô, rapaz, tive um pepino enorme, mandei um rádio pelo correio e o correio destruiu. Poxa, mas como? Sei lá, rapaz, mandei bem embalado, não sei o que e tal, e eu não sabia que ele era funcionário dos Correios. E brincamos muito depois disso e tal. Aí até que um dia ele me mandou um e-mail, na época ainda dos e-mails, não era por WhatsApp ainda. Ele mandou um e-mail assim, Alessio, pelo amor de Deus. Na época eu tinha o blog. Quem me conhece, eu do tempo do blog lá da oficina do rádio antigo, que foi apagado por essa minha antiga ex-companheira. Não a Aline, pelo amor de Deus, a Aline jamais faria isso. Tá? Para uma pessoa do mal, uma pessoa que
nunca quis o meu bem. Ah, ele me disse o seguinte: André, pelo amor de Deus, não me recomende mais para ninguém. E, poxa, houve algum problema que eu tenha gerado para você? Alguma coisa de alguma natureza que eu possa? Ele falou, não, eu nunca mais quero consertar um rádio antigo para ninguém. Eu farei os meus. Meu amigo, você é tão bom, por que você não, não, eu não vou fazer para mais ninguém. Só vou fazer os meus e quando eu tiver vontade. Depois dele, vamos colocar aí um lustro. Para quem não sabe o que é o lustro, é um período de 5 anos. Ó, na Lécio também é curto. Da Lécio também é cultura, né? Bom, nos últimos 5 anos eu vi surgirem técnicos muito bons em TVs antigas. Começaram, surgiram, fizeram nome, renome, mas por causa dos chatos, dos malas, dos mesmos malas de sempre, abandonaram. Não, vou fazer qualquer outra coisa da vida. Teve um que montou um negócio de fazer esfirra. Assim, vou fazer esfirra, não quero mais ver eletrônica na vida, fim de papo. Basta vocês fazerem uma seguinte questão. Um dos maiores prazeres é que o meu não está aqui, tá guardado, acho que foi para outro endereço. Não está aqui, senão eu iria mostrar para vocês. Um grande tesouro que um técnico da minha idade tem é o seu multímetro mais antigo. Ah, é um xodó, é uma paixão, é uma devoção. É algo que você olha assim, nossa, pensar que isso aqui de 1950 para cá, quantas pessoas mexeram e tal. Entre no marketplace do Facebook e veja quantos estão à venda. Ou esse monte de técnico morreu, ou esse tanto de técnico desistiu. Eu serei mais um, estou desistindo, estou parando. Estou vendendo a minha coleção. Voltando a falar do rádio Pilot, deste cidadão que me processou, do Paulo, lembra que eu falei do Paulo de Batem Chico, o Paulo de Batem Francisco? O rádio pronto desde setembro do ano passado. Não veio buscar, me processou, o rádio foi penhorado em novembro e ele conseguiu ganhar na justiça o direito de não me pagar, não me pagou, safado, vagabundo, ordinário, safado, vai estar lá na lista dos rádios FDP1, terão vários lá, então tem vários, terão vários. Não me pagou e ainda conseguiu nesse processo sei lá o que o juiz deu para ele lá, de mais um valor que eu não tenho como pagar. Bloqueou as minhas contas. Hoje, para vocês terem uma ideia, a cerveja que eu estou tomando, precisei pedir dinheiro emprestado para o meu pai. Então eu pergunto para vocês, para que eu vou continuar trabalhando? Para alimentar esses filhos de umas quengas? Não. Eu não. Eu convido 400 juízes, até do Supremo, venham aqui. Venham restaurar qualquer coisa, venham lixar uma caixa de rádio. Venham saber qual a diferença de som que dá uma Imbiúna, um pau-ferro, Moog no Marfim. Venham, desafio. Venham saber o que é um wood green, quanto tempo eu levei para estudar e saber o que é um wood green. Como fazer um wood green. Fake wood, que é madeira falsa, wood green, efeito madeira. Venham. Desafio 400 juízes, 1.000 advogados, se for o caso, 1.000 advogados. Eu estou convocando, então, 1.400 pessoas para vir fazer o que eu faço.
Ah, você está falando isso porque você se acha o bom, você se acha sozinho, você se acha o lobo solitário das restaurações. Não, não. Porque eu já vi muita gente, muito técnico bom, parar por não aguentar a encheção de saco de gente mala. Rádio do Cidadão, às vezes está parada há 30, 40 anos, quer que funcione em 3 meses, 4 meses, 5 meses. E o cara tem família para alimentar, o cara tem que correr atrás do pão nosso cada dia, tem que desenvolver novos métodos. Não existe no Brasil, não existe loja de peças para rádios antigos. Não existe. Vejam o vídeo, ou os vídeos, em que eu vou falar sobre se vale a pena ou não restaurar o seu rádio antigo, onde eu falo de um simples transformador de áudio. Geralmente na minha mesa tem algum perdido, mas hoje, por acaso, hoje não tem. Mas um simples transformador de áudio. Era uma peça, você mandava refazer, custava exatamente R$ 20. R$ 20 o transformador de áudio? Então vale a pena, ótimo. Hoje, entra no Mercado Livre, procura lá, Single End, agora mudou o nome, agora tem que ser em inglês, Single End Output Tube, ou Tube Output Transformer. Vocês vão ver que um transformador de áudio subiu de R$ 20 para R$ 145. Do nada. É o mesmo material, o mesmo fio de cobre. Tinha um aqui. Mesmo material, mesmo fio de cobre, mesma porcaria, mesmo entreferro, mesmo ferro E, ferro I. Mesma coisa. De 20 para 145. Repasse. Liga para o teu cliente hoje e fala, olha, irmão, lembra aquele orçamento teu que era de R$ 2.000? Poxa, lamento, olha, vai ficar em 2,5 porque o material todo subiu. O cara infarta. Ele vai e te processa. Eu tenho um chifrudo, esse eu vou chamar de chifrudo. Não vou chamar de FDP não, com licença. Vou chamar de chifrudo, porque esse é chifrudo. Me trouxe 3 lixos. Lixos. E o último deles eu vou mostrar em breve para vocês, tá? Muito bem. O primeiro eu refiz, mas com um carinho tão grande, foi na época de pandemia e tal, eu fiz esse rádio como se eu quisesse receber uma restauração daquelas. Fiz algo assim, ad extremo. O segundo rádio dele, ele já havia me processado por uma enorme quantia em que ele pagou, enorme quantia, de R$ 700. Tá? Ele pagou esses R$ 700 e eu fui fazendo o rádio dele. Só que chegou uma hora em que eu falei, poxa, peraí, um momento. Para que eu vou usar um capacitor velho, uma peça velha, furar ela por dentro? Eu estou procurando algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, mas eu acho que eu escondi tudo de mim mesmo. Vamos supor, tá? Aqui fosse um capacitor velho. Por que eu vou furar, tirar toda aquela porcariada daqui de dentro, colocar um capacitor novo aqui, fazer furinhos e tal? Se hoje existe uma tecnologia que é a 3D, que me permite, com licença, em reproduzir o capacitor no mesmo tamanho, mesmo diâmetro, com a mesma rosca, com tudo certinho, para ficar uma montagem limpa. Claro, a pintura sou eu quem realizo, monto os capacitores aqui dentro, monto no aparelho e fica tudo perfeitinho.
Expliquei isso ao chifrudo. O chifrudo me processou. Como eu não fico atento a processos, ou eu cuido de uma empresa, ou sou advogado. Eu não sou advogado. Não tenho advogado constituído para a oficina. Perdi o processo em revelia. Sabe aonde eles foram? Aonde o chifrudo foi mexer? Como ele fez um pagamento na ordem de R$ 700 na conta da Aline, ele foi e conseguiu bloquear todas as contas da Aline. Então, além de eu estar com as minhas contas bloqueadas, a Aline, minha hoje grandíssima ser humano, grandíssima tudo, também está com suas contas bloqueadas por causa de um chifrudo. Então, senhoras e senhores, vocês que têm os seus rádios aqui com a gente, comigo, agora não é mais a gente, agora sou eu, agora ainda é Lâncio Alves de Oliveira. Tanto é que eu pedi baixa do CNPJ, tá? Quem for pesquisar o CNPJ, ele vai ver lá que está inapto. Não quis mais CNPJ, para quê? Tem empresa para pagar imposto para não ter nada em troca? Então, não quis mais. Então, você que tem o seu aparelho aqui com a gente, entre em contato. Meu número não é secreto. Ele está aqui, ó. Vou até falar 16 992 32 5048. 16 992 32 5048. Me pergunte sobre o seu aparelho. Eu vou fazer o seu aparelho, ou talvez lhe devolva o que você já investiu, se é que você investiu alguma coisa. E tchau, porque eu vou parar, eu não quero mais. Eu enjoei. Então, esse seria o primeiro vídeo do Vale a Pena ou Não Restaurar o Seu Rádio Antigo. Acabou virando e se tornando o vídeo que eu ia gravar. Seria o terceiro vídeo esse, né, porque eu vou parar com a oficina do rádio. Acabou se transformando no primeiro. A ordem que eu vou colocar no YouTube pouco importa, a ordem sou eu quem mando, então sou eu quem decido. Então eu acredito que seja essa. Talvez eu coloque esse realmente como o terceiro vídeo, mas está sendo o primeiro a gravar, porque hoje realmente a paciência saturou. Estou acordado há mais de 40 horas, trabalhando. Vi o meu filho enquanto fomos para Araraquara dormindo, conversando muito pouco comigo. Fui almoçar às 6 horas da tarde, 6, 7h30. Acho que era 6h30 da tarde. Pegamos um trânsito maluco, porque de Araraquara a São Carlos houve alguma coisa, interditaram uma faixa da via e tal. Então levei mais de 1h30, um percurso de 25 minutos, 30 minutos. E ainda vou trabalhar essa noite. Então, nesse vídeo, para finalizar, a minha grande vontade, meu grande desejo, o que eu gostaria de realizar na minha vida seria vender a minha coleção de rádios para quem de verdade goste, para quem de verdade conheça sobre restauração de rádios antigos, e se quiser levar o restaurador junto, é só pagar um salário e estamos aí. Muito obrigado a você. Não vou mentir, mais uma vez, mas eu gosto dessa cerveja. Vou tomar mais uma cerveja. Vou editar alguns vídeos. Vou colocar um rádio que eu tenho que fazer uma frente inteira de gesso para remoldar a frente dele inteira. É um trabalho de maluco. Tudo ainda hoje, enquanto com certeza vocês vão dormir.
Tenham então bons sonhos e uma boa noite. Obrigado.